A paz do nosso Salvador Yahushua é o Machia. Aqui quem vos fala é o irmão André do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Meus irmãos, hoje eu queria pedir para vocês ter um pouquinho de paciência, né? Porque eu vou falar a respeito de coisas aqui que talvez por algumas pessoas não querer estudar a palavra do Criador, não querer se alimentar da palavra do Criador, não querer pesquisar, possa até se escandalizar. Mas, antes de você se escandalizar, vai estudar a Bíblia, estude a palavra do Criador, não somente em uma versão, vá para o hebraico, vá para o grego, pesquise. Eu gosto de simplificar. Talvez a palavra não está nem bem elaborada, mas eu gosto de trazer coisas simples, mas verdadeira, que está dentro das escrituras. Quando às vezes a gente diz, né, Jerusalém é a prostituta, já tem gente que se escandaliza. Por que se escandaliza? Escandaliza porque, irmãos, algumas pessoas não conseguem compreender que essa Jerusalém atual que se encontra aí, essa que está com o entendimento fechado, essa que os próprios judeus, os rabinos, o povo que segue o Talmud, o povo que crê na Cabala, escarnece de Cristo, escarnece do cristianismo, escarnece da nova aliança. Esse povo que está aí, segundo as escrituras, tanto da antiga aliança como da nova aliança, está reprovado. E o Criador trata que essa Jerusalém física que está aí vivendo dessa forma que ela está vivendo, ela sim é Babilônia, é a prostituta sim. E eu vou mostrar aqui as palavras do mestre. Vou falar aqui as palavras do mestre, do nosso Salvador. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 33 em diante. Eu não falo mais de cor, eu gosto de mostrar, porque eu tenho um problema na vista e às vezes de cor a gente pode errar muita coisa. E se a gente ler, por isso que eu pedi paciência, a gente vai compreender as verdades. Olha o que diz aqui em Mateus capítulo 23, versículo 33 em diante. Serpentes, raça de víboras, como vocês escaparão da condenação ao inferno? Por isso eu estou enviando profeta, sábios e mestre. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas suas sinagogas de vocês. Perseguirão de cidade em cidade. Assim sobre você recairá todo o sangue do justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vós assassinaram entre o santuário e o altar. Eu asseguro que tudo isso sobrevirá a esta geração. 37. Jerusalém, Jerusalém, vocês que matam os profetas e apredeja os que são enviados a vocês, quantas vezes quis eu reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que esta casa de vocês ficará deserta, pois eu digo a vocês que não me verei mais, até que diga, bendito o que vem em nome de Yahweh. Esse bendito, né, até que venha o nome de bendito até que venha em nome de Yahweh, eu já vou adiantar já. Aqui, ó, essa profecia aqui não é aquela profecia
Não era aquela profecia que Cristo vai voltar, não. Não. Esse aqui, ó, é aquela que ele entra dentro de Jerusalém montado no jumento. Tá entendendo? E o povo clama, entendeu? Bendito aquele que vem em nome de Yahweh, entendeu? Para se cumprir Zacarias 9:9. O doutor Lucas escreve isso. A entrada de Cristo em Jerusalém e o povo clama: bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Então, quando nós vemos a entrada triunfal de Cristo entrando dentro de Jerusalém, se cumpre o quê? Se cumpre essa profecia. Essa profecia, ela se cumpre. Então, isso mostra claramente que não é a vinda de Cristo, mas sim Cristo montado no jumento entrando dentro de Jerusalém, onde o povo clama: Hosana, Hosana, Hosana. Bendito aquele que vem em nome de Yahweh. Então já adiantei. Porém, quando Cristo diz, né, que aquele povo, que Jerusalém, né, estava sendo, que de modo nenhum ela escaparia da condenação do inferno por se tornar o quê? Raça de serpente, raça de víboras. E observe que o próprio Cristo está dizendo: por isso eu estou enviando a vocês profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, e a outros açoitarão na sua sinagoga. A pergunta é: quando Cristo diz a expressão Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os que a ti são enviados, a pergunta é: Babilônia de Nabucodonosor, ela matou os profetas? Ela matou os sacerdotes? Porque até onde eu li, Nabucodonosor poupou Jeremias. Profeta falso foi morto, sim. Mas Nabucodonosor poupou a vida de Jeremias, que profetizou que Nabucodonosor entraria dentro de Jerusalém. Já estou adiantando. Então, se Cristo, se o próprio ungido diz que Jerusalém é que mata os profetas e apredeja os que a ela são enviados, por que a gente não pode olhar para 1 Reis, capítulo 18, versículo 4, que Jezabel, a esposa do rei Acabe, entendeu? Que pertencia, a gente sabe claramente que Acabe era rei na cidade de Samaria, de Israel, que tinha por capital Samaria. A gente sabe que rei de Judá era Josafá, na época de Acabe, representando o sul, Judá e Benjamim. A gente sabe que o reino foi dividido lá em Salomão, 1 Reis, capítulo 11, capítulo 12. Não é o assunto aqui, mas eu estou mostrando que Jezebel, lá em 1 Reis 18:4, ela exterminou os profetas de Yahweh. Se Jezebel mandou exterminar os profetas de Yahweh, então ali está mostrando que Jezebel, a esposa de Acabe, morava em Samaria. As 10 tribos, Samaria, Israel. Entendeu? Então, se as 10 tribos é Israel, tinha na época lá a capital Samaria, observe o que está escrito também em 1 Samuel 22, do 6 ao 23, que o próprio Saul, quando era rei de Israel, ele, furioso, ele manda Doeg matar os profetas de Yahweh. Doeg mata 85 profetas. A pergunta é: Doeg matou os profetas, os 85 sacerdotes que Doeg matou,
E na cidade do sacerdote matou mulher, criança, até os animais não escaparam. A pergunta é, esses profetas que Jezabel mandou matar, exterminar, os profetas que Saul mandou Doeg matar, exterminar, morreram na Babilônia? Foram na Babilônia? Observe que a profecia de Cristo, ele diz o que? Vocês matam os profetas. Falou tanto do passado como do futuro, depois de Cristo. Por quê? Observe o que diz aqui em Apocalipse, porque quando nós falamos que a prostituta é Jerusalém, o sabidão da internet, irmãos, o sabidão da internet logo fica furioso. Eu vou dar só um versículo para com o sabidão da internet. Apocalipse 18, somente o versículo de número 24. Olha o que diz. E nela foi encontrado o sangue de profetas, de santo e de todos que foram assassinados da terra. O que é que está escrito lá em Mateus, onde nós acabamos de fazer menção? O que é que está escrito em Mateus? O que é que Cristo está falando? Aqui João está dizendo, relatando que o anjo mostrou para ele, né? E nela foi encontrado o sangue de profeta, de santo e de todos que foram assassinados da terra. Espera aí. Nela, na Babilônia de Nabucodonosor, na Babilônia lá do Iraque hoje? Qual foi o profeta que se levantou, que a gente conhece lá no Iraque? O profeta, porque a Bíblia diz que a lei e os profetas duraram até João Batista. Qual foi esse profeta? Eu não conheço os que morreram lá no Iraque. Qual foram os profetas? Qual foram os profetas que morreram lá na Babilônia? Os profetas que morreram na Babilônia, que a Babilônia exterminou. Não estou falando que morreram por velhice na Babilônia. Não quero que a Babilônia matou. Quero saber qual foi. Porque até os que eu li, aonde eu li, Jeremias foi poupado de ir para lá, Daniel e os jovens, quando vai, fica lá por muito tempo, mas também não foram mortos. Porque muitos daqueles de Israel que foram para a Babilônia, irmão, não fizeram como Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não se prostraram diante da fornalha, da estátua de Nabucodonosor. Muitos deles não estavam nem aí. Quando Nabucodonosor mandou dar ordem, muitos deles se prostraram, adoraram. Quando Israel saiu da Babilônia, levou os costumes da Babilônia todinho lá para Jerusalém. Observe, eu estou trazendo aqui uma palavra simples, mas com objetivo. Eu estou mostrando nos profetas, estou mostrando a palavra do mestre e estou mostrando na revelação, o que está na revelação. Porque se nós olhar na revelação, aqui em Apocalipse, a gente vê que o próprio Criador está dizendo que essa cidade reina sobre os reis da terra. Eu não vou entrar em questão aqui dos 10 montes, não é o assunto aqui. Eu só estou mostrando só dentro desse versículo aqui. Só dentro desses versículos. E outra coisa eu já quero deixar bem claro. Eu não domino o Apocalipse. Eu não domino a Bíblia. Eu não domino passagem nenhuma. Eu leio, eu estudo. Eu tento explicar não com a minha mente. Por quê? Porque o próprio anjo diz para João, o próprio anjo diz para João que a mulher de Apocalipse, capítulo 17, é uma cidade e não a igreja, como muitos cristãos dizem que a mulher de Apocalipse 17 é a igreja romana. A mulher de Apocalipse 17 que está montada na besta não é uma igreja, é a cidade. E a cidade está sendo controlada pela besta. A besta ali representa o animal, mas a gente sabe que é um homem. A mulher é a cidade que está montada na besta. Então, a besta está controlando a cidade. A besta, que é um homem, está controlando a cidade. É isso que a revelação mostra.
Não é coisa da minha mente, da minha cabeça. Você entendeu? Então, quando Cristo diz claramente, quando ele diz claramente, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredei os que a ti são enviados, a pergunta é, aonde é que está que Babilônia matou profetas, matou os santos? Não. Hein? Onde é que está? Porque eu não consigo ver na Bíblia profetas que se levantaram e profetizaram contra a Babilônia, né, da parte do Criador, e o Criador alguém veio cá e matou. Eu não consigo. Eu vejo uma invasão permitida pelo próprio Criador dentro de Jerusalém, entendeu? A qual Nabucodonosor teve êxito. Agora, eu não vejo. Eu vejo o que a palavra está revelando. Eu vejo que Jezebel exterminou os profetas. Mandou matar muito profeta. A ponto do próprio Elias dizer, só eu fiquei. E o que é que o Criador diz? Não, Elias, eu fiz ainda ficar 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal. Esses mesmos 7.000 que não dobraram o seu joelho a Baal, lembra do remanescente que a palavra fala, ainda que o número dos filhos de Israel, está lá em Romanos 9, do 27 ao 28, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo? Peraí, não são palavras minhas, está lá em Romanos, capítulo 9, versículo 27 e 28. O próprio, lá em Romanos, capítulo 9, você pode ver que ali o próprio Isaías profetizando, e Paulo escreve, que ele está dizendo, se o Senhor não deixasse descendente, nós seria como Sodoma e semelhante a Gomorra. Entendeu? Porque que essa Jerusalém que está aí, ela figuradamente representa Sodoma e Egito. Por que ela figuradamente representa Sodoma e Egito? Então quer dizer que figuradamente ou espiritualmente ela representa Sodoma e Egito. Outra coisa que eu queria trazer também para os irmãos. Lá em 1 João, primeira Epístola Universal de João, capítulo 2, versículo 22, diz algo que é de muita importância para nós, que faz parte do corpo místico de Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 22. Lá diz assim, quem é mentiroso, senão aquele que nega que Yahshua é ungido? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. E aqui? Porque os cristãos, eles creem no Mashiach. E aqui está dizendo que todo aquele que crê no Mashiach tem o Pai. Todo aquele que crê no Mashiach tem o Pai. Os muçulmanos, o povo de Alá, eles creem no Mashiach. Eles creem que o Mashiach é um profeta. O Corão fala ainda mais de Cristo de que de Maomé. Cristo, se eu não me engano, Cristo só perde para Moisés. O Corão fala de Maria. O Corão crê em Cristo como profeta. Entendeu? O Alcorão, gente, vocês não estão percebendo, eu vou falar de novo. O Alcorão, o povo de Alá, crê em Cristo como profeta. E o próprio judeus não crê no nosso Salvador como profeta. Diz que ele é enganador, diz que ele é o pai do cristianismo, diz que ele é um fundador de uma nova religião, diz que ele não é ungido, coisíssima nenhuma,
diz que ele não é rei, coisa nenhuma, diz que ele é um judeu que se rebelou. É tanta barbárie que os judeus falam a respeito do nosso Salvador, que se encaixa dentro desse texto aqui de 1 João, capítulo 2, versículo 22 em diante. Aí alguém... Meu irmão, olha o Evangelho de João, capítulo 9, quando Cristo faz aquele milagre, Evangelho de João, quando Cristo faz aquele milagre ali no cego de nascença. Vamos ler se é João mesmo, né? Evangelho de João, capítulo 9. Vamos ver se é o capítulo 9. É isso mesmo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo... eu vou ler o 39. E disse Auxa: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que vê se tornem cego. Em outra tradução diz: eu vim a esse mundo para juiz, a fim de que os que não vê vejam e os que vê sejam cegos. Os próprios religiosos, judeus fariseus religiosos perguntaram: então nós somos cegos. Cristo diz: por que vocês dizem, sendo cego, mas vê, o pecado permanece? Espera aí. Se em 1 João está dizendo claramente quem é o mentiroso. Quem é o mentiroso? Está lá, vou ler de novo, 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Yahshua é ungido. Esse é o anticristo. Este é o anticristo. João 5, 43. O próprio Cristo dizendo: eu vim em nome do Pai. Vocês não me receberam. Vocês não aceitam. Vocês não querem. Vocês não crêem. Mas se outro vier em seu próprio nome, esses vocês querem. Chega para qualquer judeu e pergunta qual é o Cristo que eles estão esperando. Eles estão esperando um Cristo, não é aquele Cristo de Atos 1:11, o mesmo que subiu vai descer, não é aquele não. Os judeus estão esperando um Cristo da descendência de Davi, mas que vai surgir a qualquer momento. Não é aquele que vai voltar lá de cima não. Você entendeu? Então quem é que nega? Quem é que nega que aquele que foi para o Calvário, que morreu pelos nossos pecados, que ressurgiu, que está no santuário celestial, fazendo a intercessão por nós e pelo mundo, tá entendendo? A expiação, ele é a propiciação pelos nossos pecados, diz João, não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo. Eu costumo dizer, irmão, que os judeus, depois que Cristo veio e profetizou o novo tempo, eles perderam a mamada, porque eles gostavam de todo ano os mesmos ritual. Eles gostavam dos mesmos ritual todo ano os mesmos ritual. Cristo veio e derrubou tudo. De uma vez só ele fez um sacrifício perfeito, diz o autor hebreu. Aí eles perderam a mamada. Eles não compreendem as coisas espirituais. Eles têm que se voltar. Só que em Apocalipse 18:4, o próprio Criador está dizendo o quê? Saia dela, povo meu. Saia dela, para que não seja participante dos seus crimes. Aí alguém chega e diz: não, mas essa ele vai restaurar. Essa ele vai restaurar porque Cristo vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Irmão, quando você tiver um tempinho, lê Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, do 11 ao 16. Lê Jeremias capítulo 3, do 6 ao 25. Lê Jeremias 7, do 30 ao 34. Lê e você vai compreender. Por quê? Porque muitos esperam Cristo vai vir e vai estabelecer o reino dele na terra desse jeito. Irmão? Então tem algumas passagens na Bíblia que não bate com isso.
Vamos lá. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 36. Vai vendo. Muitos aí não creem no Evangelho de João. Eu creio, eu acredito. Evangelho de João 18, 36. O próprio Cristo diz para Pilato: o meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Se fosse desse mundo, meus servos lutariam e impedia que os judeus me entregassem. Mas agora o meu reino não é daqui. Opa, já não vai bater. Não vai bater também com 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só para essa vida, essa carne, somos mais miseráveis dentre todos os homens. Por que dentre todos os homens? Porque se ele está dizendo que o meu reino não é daqui, ou deste mundo, desta era, entendeu? Por que eu tenho que forçar texto para dizer que Cristo... Por que eu tenho que forçar alguns textos para dizer que Cristo vai reinar nessa Jerusalém do jeito que está? Então, Jeremias 4, 27 e 28 está dizendo que a terra vai ficar de luto. O profeta diz que na frente dele, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás é uma assolação completa. Então, a gente também tem que tirar fora Malaquias capítulo 4, porque aquele dia que está para vir os abrasará, de sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. A gente também tem que tirar 2 de Pedro capítulo 3, a vinda do mestre. Que ali na vinda do mestre, os elementos ardentes vai se fundir, tudo vai perecer, vai ser destruído tudo. A gente também vai ter que tirar 1 Tessalonicenses capítulo 1, capítulo 5, do 1 ao 4. Porque se aquele dia vai vir como ladrão, né? Vai vir como ladrão, o versículo 4 de 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz o quê? Diz: meus irmãos, mas vocês não estejam em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Uma coisa, irmão, é a igreja passar pela grande tribulação. Na grande tribulação, nem todos os cristãos vão morrer. Nem todos os cristãos vão morrer. Na vinda de Cristo, observe que tem muitos crentes que vai estar vivos, tem muitas pessoas que vai estar vivos. Uns terão seus corpos transformados. Entendeu? Vai encontrar com os irmãos que ressuscitou nos ares. Entendeu? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 em diante. E assim nós vamos ajuntar os dois grupos, os que ressurgiram e os que tiveram seus corpos transformados, e vai estar com o rei para sempre. E os demais? Os demais é quando você olha para Apocalipse capítulo 19, quando você olha para Apocalipse capítulo 19, você pode ver que ali quando Cristo amonta no cavalo branco, com o seu exército, entendeu? Montado também em cavalo branco, que prende a besta e o falso profeta, e destrói o exército do anticristo, entendeu? Destrói o exército do anticristo. E os demais foram mortos. Meus irmãos, acabou. Acabou. Por que acabou? Cristo vai reinar na Nova Jerusalém, em Jerusalém? Sim, eu creio. Mas na Nova Jerusalém. Na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que desce do céu. Eu creio que na vinda de Cristo, a besta e o falso profeta serão presos, lançados vivos dentro do lago de fogo. Eu creio. Mas o inimigo ainda não tem que ser destruído? Depois do 1000 anos, ele não tem que ser solto? Depois dos 1000 anos, como diz lá em Apocalipse 21, os outros mortos não têm que ressuscitar para se cumprir o que está em Daniel capítulo 12? Uns ressuscitam para a vida eterna, que foi os da primeira. Bem-aventurados aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurados que têm parte na primeira ressurreição. Não sofrerá o dano da segunda morte. Na segunda morte, na segunda Gog e Magog, a morte vai ser lançada no ar. Ela vai ser lançada no ar também. A morte, Satanás,
vai ser lançado no lago de fogo. Entendeu? E aí? É o que a profecia, são coisas que eu estou dizendo aqui que não bate. Não bate. Por quê? Porque lá em Atos capítulo 3, versículo 21, diz que o céu vai guardar ele lá. Opa, ele quem? Ele quem? O Machia, até o tempo da restauração de tudo. Ah, vai restaurar. Então, peraí. Se a terra não vai ser destruída, então o céu vai guardar Cristo lá, entendeu? O céu vai guardar ele lá, aí ele só vai voltar quando houver uma restauração aqui na terra. Irmão, Daniel 7, versículo 21 em diante, quando o chifre pequeno está fazendo guerra contra os santos, veio o ancião de dia. Aquele ancião de dia que está vindo em Daniel 7, do 21 em diante, é o Machia. É o Machia que vem fazer justiça aos santos. E o santo vai receber o reino. A pergunta é, esse reino aí? O santo vai receber o reino. Ô, irmão, acorda! Os santos vai receber o reino. Que reino? Esse reino de Jerusalém aqui? Nessa terra? Não. Porque o versículo 25 está dizendo que os santos lhe foi entregue na sua mão por um tempo, tempos e meio tempo. Entendeu? Quando Cristo vir, que faz justiça aos santos, que prende o falso profeta e a besta, dentro do que está mostrando a profecia, se cumpre Malaquias 4, 1 e 2, acaba tudo, irmãos. 2 de Pedro, capítulo 3, os elementos ardentes vai cair sobre a terra, tudo vai ser desfeito em chamas, chama, irmão. Nem os banques, o povo vai correr para dentro desses banques que ele faz, e lá em Apocalipse diz o quê? Se escondemos nas cavernas, são os banques. Porque não suportamos a glória daquele que está sentado lá, e da ira do Cordeiro, do grande Criador e da ira do Cordeiro. Eu não sei que Bíblia algumas pessoas estão lendo. E ainda dá show. Não, irmão. Eu estou mostrando aqui a realidade. Ó. Na simplicidade, irmão. Na simplicidade, eu estou mostrando a verdade. Ah, mas que não sei o quê. Eu não acredito nisso. Meu irmão, em Zacarias 3, versículo 9, se não me falha a memória, lá diz que o Criador vai tirar o pecado desta terra em um dia. Ai, não fala nada para ninguém que eu disse isso para você, tá bom? Não fala nada não, senão muito se escandaliza. A pergunta é, quando Cristo foi para o Calvário, o pecado ali foi tirado em um dia? São perguntas. O povo não peca mais não? Irmão, o povo está pecando todo dia. Ele morreu pelos nossos pecados e nós só recebemos a remissão dos nossos pecados se a gente confessar Ele como nosso Salvador. Aí nós recebemos a remissão pelos nossos pecados, irmãos. Agora, o pecado ser tirado da terra em um dia é só na vinda do Machia. É um dia conhecido, diz o profeta, é um dia conhecido dele. É um dia que não é nem noite e nem dia. É um dia conhecido dele. Oh, meu Pai. São coisas que a gente tem que perguntar. São coisas que a gente tem que perguntar. Olha, eu trouxe aqui tantas verdades, ó, em pouco tempo aqui, tantas verdades. Tantas verdades. Tantas verdades. A terra ficará de luto. Por que essa terra será restaurada? Essa terra vai ser restaurada para poder a nova Jerusalém descer. Descer. Aí o texto diz, novo céu e nova terra. Eu creio que esse novo céu e essa nova terra, lá está dizendo, em que habita justiça. E o pecado na terra tirado em um dia. Quando é que esse pecado vai ser tirado em um dia? Porque se ele já está vindo, pega a besta e o falso profeta, lança vivo no lago de fogo, e o inimigo, que é espírito, será acorrentado no período de 1000 anos. Vai pegando aí, vai pegando. Os demais serão mortos.
demais serão mortos. Quem tiver de ressuscitar, vai ressuscitar. Quem tiver de ter seus corpos transformados, vai ter. E quem não tiver agora, só depois de 1000 anos. É isso. E depois disso aí, veja bem, é o que a Bíblia fala. Vai ter o quê? O juízo final. O juízo final. Agora, pode esse milênio? Pode. Pode, eu não estou afirmando. O fim dos tempos começou desde quando Cristo ressurgiu no Calvário. Desde quando Cristo ressurgiu dentre os mortos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos, irmão. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Entendeu? Não restaurará tu o reino a Israel? Os discípulos fazem uma pergunta. Restaurará tu o reino a Israel ainda esse tempo? Não pertence saber o tempo ou a estação que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas receberei virtude que há de vir sobre vós, e semeei testemunha. Testemunha, já vai entrando, que coisa linda, já vai entrando. Muita gente crê que as duas testemunhas é literal. Eu creio que as duas testemunhas são as duas casas de Israel, judeus e gentios. Porém, o mundo inteiro não é gentil? Mas dentro do mundo inteiro que tem um monte de gentil, o Criador dentro da nação está escolhendo um povo até que a plenitude do gentil entre. Quando ela entrar, muitos judeus também vão entrar. Judeus e gentil, das duas casas ele fez um novo Israel. Dos dois povos ele fez um novo povo. Entendeu? Nós já está dentro desse reino. Nós que crê, que acredita, já está dentro desse novo Israel. Cristo na cruz, Efésios capítulo 2, Cristo na cruz já reconciliou judeus e gentios com o Criador. Mas aqueles que crê, quem não crê, o texto diz, ainda que o nome de Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Então todos os ímpios, todas as nações, o gentil que está aí no mundo, que não aceita Cristo, também vai ser salvo. Vai contra as escrituras. Porque todo aquele que nele crê não será condenado. Entendeu? Aqui, simplicidade, mas só a verdade. Simplicidade, mas só a verdade. E aí? Sabe o que é que muitos dizem? Eu não acredito nisso não. Eu não acredito nisso não. Coisas difíceis, como Pedro diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, coisa difícil de entender. Pedro também fala, não só foi Paulo, não. Pedro também diz coisas difíceis deles compreender, que eles também se tornam lentos. Pedro também falou. Está aí. Então, todas as pessoas no mundo inteiro que aceitam Cristo já faz parte do novo Israel. Todos os judeus no mundo que profanam o nome, que critica, que não acredita, mas eles têm a promessa por causa dos pais. Lá em Romanos está escrito, mas eles têm a promessa por causa do pai. Tu sendo jebuseu, não fica se gloriando, né? Não fica se exaltando aí sobre os ramos natural, porque tu sendo jebuseu brabo, foi enxertado na boa oliveira. Se o Criador não poupou os natural, também não vai poupar você. Irmão, eu estou orando por Israel. Salmo 22 diz orar pela paz de Jerusalém. Nós ora, mas eles não querem. O próprio Criador mandou Jeremias não orar mais por aquele povo. Jeremias, não ora mais por esse povo aí não. O próprio Amós diz, vocês não querem fazer o bem? Se vocês fazem o mal, a sentença vai vir contra vocês. Cristo não está deixando Cristo não está dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeiros que a ti são enviados. Além voltando, mas você está repetindo tudo de novo? Tem que voltar e repetir as mesmas coisas. Tem que voltar e repetir as mesmas coisas para as pessoas pegar. Resumindo, eu creio. Mashiach vem, é assim que eu creio. Eu não creio em uma vez salvo, salvo para sempre. Eu creio que as duas testemunhas não é dois homens literal.
Não é Moisés que vai voltar, não é Elias que vai voltar, não é Enoque que vai voltar. Eu creio que as duas testemunhas é esse povo que aceita o Mashiach e dá testemunho dele nos quatro cantos da terra, seja judeus, seja gentil, seja branco, seja preto, seja gordo, já faz parte dessa nova casa de Israel, desse novo Israel, entendeu? Eu creio, eu não creio que as duas testemunhas é dois homens, literal, e eu creio que ela vai começar a profetizar, eu creio, a partir dos 3 anos, ela vai profetizar num período de 3 anos e meio. Eu creio desse jeito, que ela vai profetizar num período de 3 anos e meio, porque o texto é bem claro, quando acabar o seu testemunho. Quando é que vai acabar o testemunho dela? Porque quando acabou o testemunho de Noé, ele não pôde pregar mais. E quando foi que acabou o testemunho de Noé? Quando ele entrou na arca, o Criador fechou por fora. Então quando é que vai acabar o testemunho das duas testemunhas? Quando a besta fazer guerra e os matar. Mas nem todos vão morrer na grande tribulação. Quando começar as perseguições, aí a gente vai entender isso. Eu creio que os 3 dias e meio ali das duas testemunhas que fica morta, eu creio que não é 3 dias e meio, eu creio que é 3 anos e meio, eu creio que a besta vai começar a matar desde os primeiros 3 anos e meio, entendeu? Ou o começo ou o final, mas eu creio que é os últimos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Porque a grande tribulação, na realidade, irmãos, ela é só 3 anos e meio. 3 anos e meio. É assim que eu creio. É assim que eu acredito. Eu creio que o homem, entendeu? Não é salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação, o reino do Criador é tomada à força. E o homem emprega a força para entrar nele. Eu creio nisso. Eu creio que Cristo, ele é o único mediador entre a criatura e o Criador. Eu creio que o livro de João, o Evangelho de João, na Nova Aliança, é o que mais revela. Eu creio que Cristo, ele é o Filho do Criador, mas um dia o Criador será tudo em todos, entendeu? Porque lá em 1 Coríntios capítulo 15 diz que o mesmo Filho vai se sujeitar àquele que a ele deu toda essa autoridade. Mateus 28, 18 diz, quando ele ressuscita, ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Meu irmão, meu canal é simples, mas aqui você vai ouvir a verdade. Desde 1998 até o presente momento, eu estou na presença do Criador. Entendeu? Eu não preciso me engloriar de nada. Já preguei muito em favela, já preguei fora de São Paulo, fora do estado de São Paulo, já fiz missões, muitas missões, já ganhei muita gente por Mashiach, já batizei muita gente em nome do Mashiach, muita gente mesmo, entendeu? Já preguei a livre, muito culto a livre, já ganhei muita alma, já dei a benção do matrimônio para muita gente, todos aqueles que eu dei a benção do matrimônio até o dia de hoje, ninguém nunca se separou. Ninguém nunca se separou. Nós damos frutos, sim. Todo sábado, a partir das 7h30, nós temos culto aqui. Eu tenho culto em casa. Todo sábado aqui se reúne aqui os irmãos para a gente cultuar. Pastoreei durante muitos anos. Mais de 17 anos eu pastoreei. Hoje eu não pastoreio mais porque eu creio que a igreja do Mashiach não está limitada entre 4 paredes, uma denominação e uma placa. E eu tenho pregado a palavra do Criador aonde eu vou. Trabalho para mim mesmo. Não dependo de YouTube para sobreviver. Não, eu trabalho. Por isso que nem dá para me fazer vídeo todos os dias. Mas uma coisa eu digo para vocês. Essa oportunidade que eu estou tendo no YouTube, eu falo da palavra do Criador e vou pregar o que eu creio. Entendeu? É o que eu creio. Então a gente dá fruto. A gente não caiu de paraquedas. Não, desde 1998 até o dia de hoje nós estamos na presença do Criador. Sou marido de uma só mulher.
Sou marido de uma só mulher. Minha vida está na mão dele, do nosso Criador. É ele que conhece nosso pensamento, nosso coração. E até o dia de hoje eu sirvo a ele. Não troco ele por nada. Por nada, por nada. Não abandono o meu Salvador por nada. Porque sei da onde eu vim, da onde ele me tirou. E hoje eu sei quem eu sou. Que o Eterno vos abençoe. Abra o entendimento para compreender as Escrituras. Amém.